Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, este é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. O apoio cultural fica com a Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. São 2 endereços para melhor servi-lo, um na rua Miranda Leão, no centro, e outro na Cachoeirinha, na rua Itacoatiara. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio 15 de hoje, nas ondas do rádio, convidamos o radialista Cid Soares, com 39 anos de profissão, que também esteve em outros meios de comunicação, como a TV, um homem viajado, experiente, e vai contar suas histórias ao longo desses 39 anos que atua como locutor de rádio, locutor de cabine, repórter, enfim, jornalista e outras facetas do Cid Soares. Seja bem-vindo, Cid Soares, ao Cultura em Tópicos. Obrigado pelo convite. Eu me sinto super lisonjeado para estar aqui, né, falando sobre a profissão do radialista. E como você falou, são 39 anos na área de comunicação. Eu já passei por todas as áreas que você possa imaginar. Inclusive já dei aula de rádio e TV. Isso é uma outra nuance, mas também não me arvorei a ficar nisso, porque não é realmente a minha praia dar aula, mas eu consegui fazer um bom trabalho nessa área. Qual foi a primeira experiência que você teve em rádio, em locução? Cara, foi assim. Eu morava nessa época, estava morando no Rio de Janeiro. E morava com meu tio. Então, geralmente, estava muito ligado à questão da aula e à praia. Tinha essa vertentezinha, né? Que eu estudava em frente a Ipanema, ali, em frente à praia de Ipanema. E eu tenho um amigo que tinha um amigo em comum, depois viramos amigos, né? Que tinha um estúdio itinerante, prestava serviço para algumas gravadoras, e ele tinha que ir lá falar com esse camarada e me chamou para ir junto. Eu fui, para ver como são as coisas, as coisas acontecem de uma forma assim incrível, né? É a mão de Deus sempre te guiando. Chegamos lá, o locutor o locutor de cabine que deveria estar lá, não chegou a tempo. E a gente conversando, o camarada disse, pô, tu tem uma voz grave, bem parecida com a do cara e tal, entra ali, passa esse texto aqui para mim. Eu fui lá, olhei o texto, eu vi algumas correções que tinham que ter, eu sempre escrevi muito, eu gosto muito de escrever. E aí eu fiz algumas observações, a gente trocou alguma coisa do texto, o cara gostou da ideia, inclusive, e eu fiz a passagem de voz e tará. O cara me explicou como deveria ser. Beleza, fui para casa. Passado alguns dias, a gente não tinha celular nessa época, né? O meu amigo me ligou e disse, olha, vem aqui que a gente tem que ir lá no estúdio de novo. Apareceu um negócio aí para ti, um jobzinho. Peguei o ônibus, na época era o 474, Jacaré Jardim de Alá, que saía de São Cristóvão, ia lá para aquelas bandas, e fui. Então, quando nós chegamos lá no estúdio, o cara tinha uma grana para me dar. Eu falei, mas o que é isso aqui? Uma boa grana, diga-se de passagem, né? Isso não é que o teu áudio ficou valendo. E eu vou te arranjar outros trabalhos nesse sentido. E assim começou o trabalho de locução. É bem interessante isso, porque não foi uma dificuldade que eu tive, mas assim abriu as facilidades para mim. Cid Soares, que ano você foi ao Rio e por que foi ao Rio de Janeiro? Então, cara, assim, eu era muito problemático nessa época. Eu era um adolescente bem complicado, né? Eu passei por várias situações aqui em Manaus. Na época era uma época de briga de rua, lembra disso? Então houveram aí algumas confusões em que eu me senti muito mal depois, briguei com amigos e tudo, e a gente teve uma série de divergências. E apareceu a oportunidade de eu ir para o Rio, morar com meu tio. Morar não, passar uma temporada lá com ele, né? E depois eu iria ver o que ia fazer. Se ia morar com meu pai, só não queria mais ficar em Manaus. Estava aborrecido com isso aqui. Aí tá falando no começo dos anos 80. E fui. O que me levava ao Rio sempre viajamos 2, 3 vezes ao ano. Então a gente sempre teve essa pegada de Rio de Janeiro. Como todo amazonense, bom amazonense na época, dava sempre preferência para o Rio. Primeiro porque era uma cidade barata para se ir, né? Tinha muita facilidade para tudo. Não pensa que tem, porque os caras são fãs dos carioca. Não é nada disso, não.
as facilidades eram muito grandes no Rio, questão econômica e tudo. Você podia se hospedar num apartamento bom por um preço bem módico. Você tinha parentes no Rio de Janeiro e como era a sua rotina no Rio? Então, meu tio e tinha muitos amigos, né? Eu fiz uma legião de amigos. Eu tenho uma esposa do meu primo que morou também lá e ela era assistente social. Mas isso já foi um momento bem mais adiante, em que ela me levou para conhecer os morros do Rio. Ela servia muito a questão ali dos morros, próximo ao Flamengo. Enfim, uma série. Os mais conhecidos ao menos conhecidos. Morro do Alemão, Dendê, essa região toda ali. E depois desse trabalho lá nesse estúdio, o que você fez de atividade profissional no Rio? Você era um adolescente, um jovem? Quantos anos você tinha nessa época? Cara, 85, eu não vou lembrar agora assim com precisão, mas devia ter meus 20 e poucos anos. No Rio, eu comecei a trabalhar também no Grupo Pão de Açúcar. Né? O Grupo Pão de Açúcar, rede de supermercados, tinha Baleia em São Paulo, o Jumbo Eletro no Rio, enfim, bem espalhadão. E eu fui trabalhar exatamente no Jumbo Eletro. E no Jumbo, eu fiz todos os tipos de serviços que você possa imaginar dentro do supermercado. Desde o açougue à frente de caixa. Tudo isso para aprender a rotina do supermercado e servir como assistente de gerente. Era um secretário, um secretário VIP da gerência. Mais ou menos isso. E depois que eu aprendi a fazer toda essa sistemática de trabalho, um belo dia faltou exatamente a Gilda, que era uma senhora que ficava anunciando. Né? Fulano, compareça à frente de caixa, Beltrano, vá ali na área na doca de entrega e tal. Então ela anunciava tudo isso no supermercado. Ela faltou, eu sabia mexer no PABX, que eu sempre fui muito curioso, até isso eu aprendi. Então fui para lá, abri o microfone e a gente tinha códigos, né? W1 era o gerente geral, o S1 era o segurança, chefe de segurança, então chamava S1, compareça à frente de caixa. Minha voz reverberou dentro do supermercado e todo mundo achou incrível. Eu não sabia que tinha essa coisa, né? E é isso. O estúdio de gravação aconteceu antes ou depois dessa experiência no supermercado? Não, o supermercado veio depois. Veio depois. Tu já fazias o trabalho de locução, mas eu não tinha noção de que eu podia também fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Ou qualquer coisa ligado à voz. Você imagina, tu entra numa cabine para gravar alguma coisa, tu imagina que é só aquilo ali. Eu nunca despertei a ideia nessa época de fazer rádio. Eu fazia locução de cabine. Simples assim. Fazia texto, ajudava, né, a compilar texto, tudo, ou editar texto, enfim. E acabava gravando esse comercial, fazia um negócio e tal, mas não imaginei nunca que podia ir além disso. E fui. E quais outras atividades profissionais, além de locutor de cabine e multiuso, multifuncional nesse supermercado, você atuou em quais outras atividades? Então, eu sempre acreditei no conhecimento, sabe? Sempre. Eu lamento muito quando eu vejo hoje jovens completamente desorientados, sem fazer absolutamente nada, sem buscar conhecer absolutamente nada. Um cara que fica ali bebendo na esquina, jogando um dominó, que isso deveria ser aí um hobby, alguma coisa, uma prática do teu dia a dia, mas assim, num momento muito esporádico. Não, o cara faz aquilo de uma rotina. Então essas pessoas não têm absolutamente nada de conteúdo para dar na sua vida. Eu acho isso lamentável. Meu irmão, eu estudei contabilidade. Lá no Rio de Janeiro? Não, aqui em Manaus. Vamos nos ater ao Rio de Janeiro. Então tá. O que você fez no Rio de Janeiro? Comecei a estudar comunicação. Sim. Fui para a área de jornalismo, que exatamente por ter vindo embora, eu não concluí o jornalismo lá. Comecei publicidade e propaganda. E comecei a ler muito, muito. Eu comecei a devorar, porque no quarto que eu dormia, que era a biblioteca do meu tio, tinha ali sabe essas espreguiçadeiras? Eu dormia ali. Era o lugar que eu tinha na casa. Eu não tinha um quarto. Era uma casa módica, pequena, mas bem distribuída, vai. Só não tinha quarto de hóspedes. Então eu dormia na biblioteca.
Era o meu lugar. Então, na biblioteca, eu passei a enxergar uma série de livros que me abriram portas para um outro mundo. Você fez vestibular no Rio de Janeiro ou não? Como é que foi? Tentei, mas não passei. Sim. Eu não tive muito como me preparar para isso. E você estudou numa universidade privada? Não, ou pública. foi curso de comunicação? Como é que foi essa história? Cara, eu sempre tentei tudo, né? Sim. Fiz curso de comunicação, mas quando eu fui para São Paulo, fui para PUC. Ali eu passei. Passei para PUC, depois eu tentei na USP. Você tentou iniciar, você iniciou um estudo de curso, não foi um curso superior de comunicação, foi uma oficina, um curso de comunicação? Não, eu já tinha terminado o 2º grau, tudo, eu estava tentando mesmo vestibular. Certo. Entendeu? Mas o vestibular, para mim, naquela época, era muito difícil, porque fazer vestibular, estudar era muito difícil. Porque eu trabalhava. Sim. Ali eu estava me mantendo, era eu e Deus. Não tinha ninguém para estar dando apoio. Mas esse dinheiro que eu ganhava era um dinheiro bom. E aí foi quando eu comecei também a discotecar. Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio. Tinha uma boate chamada Robin Hood, acho que muita gente daqui conhece, que era lá no alto. Então, quando a gente teve acesso à boate, eu fui lá para dançar, me divertir e tudo. E acabou que eu tive um contato com os proprietários, né? A gente acabou fazendo uma amizade ali e tudo. E eu tive o contato também com o DJ da época, né? E a gente começou a ficar muito amigo e aprendi a mexer na coisa. Eu sempre era de olhar muito e aprender só no contato visual. Não precisava muito estar me dando muita aula, não. A não ser umas dicas, né? Que depois, posteriormente, eu peguei e fui discotequei lá também. Então já era um outro dinheiro. Quantos anos você passou no Rio de Janeiro? Cara, entre essas indas e vindas aí, acho que de 3 a 4 anos. Depois você vai para São Paulo ou volta para Manaus, depois do Rio? Eu fui para São Paulo, fui para Goiânia. Não, vamos Minas. até em São Paulo. Tá. São Paulo, quanto tempo você passou em São Paulo? Cerca de 8 ou 9 meses, em Jundiaí. Como é que foi essa experiência Horrível. Lá na cidade paulista? Horrível. Por que foi horrível, Cid? Porque assim, cara, eu saí do Rio já numa condição de tentar fazer uma coisa um pouco mais agigantada na minha vida. Eu sempre tive a perspectiva de crescimento, não de enriquecimento, entendeu? Desde lá eu já sabia que dinheiro não era riqueza. Desde ali eu já sabia disso. Meu tio me dizia isso. Dinheiro não é riqueza, dinheiro te dá acesso às coisas. Você tem que trabalhar não pelo dinheiro, você tem que trabalhar pelo trabalho. Você tem que fazer as coisas pelo teu trabalho. Faz bem feito, que dinheiro é consequência e você vai ter acesso à riqueza. Essa era a aulinha que eu tinha. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui com essa ideia. Só que você vai numa perspectiva, e aí eu comecei também a aprender que nem tudo sai do jeito que a gente planeja. Né? Em São Paulo eu vi que a coisa era diferente. Precisava realmente ter um pouco mais de noção sobre onde eu estava pisando. As amizades que eu fazia, as pessoas que eu me relacionava. Então, São Paulo, capital, não deu para mim. Fechou as portas. Foi quando eu corri para Jundiaí. E você morava com quem em São Paulo? Cara, eu sempre me colei muito em pessoas, assim, sabe? Eu sempre fui muito de estar com gente junto. Eu adoro estar conversando, eu adoro estar com pessoas do lado. Eu não sei viver só. A questão da solidão, para mim, é uma coisa... Eu tenho um episódio da minha vida que a solidão foi um negócio dolorido, assim, de questão de minutos, eu me vi numa situação de pânico. E em São Paulo, você morou com quem? Amigos. Amigos. A gente dividia apartamento, dividia casa, sempre foi assim. Aliás, minha vida toda. Jundiaí também? Jundiaí também. Nessas 2 cidades foram um total de 8 meses, 9 meses. Eu fui para lá com um amigo meu, o Zezé, que é um carioca, também tinha a mesma intenção que eu, né? Só que os planos eram diferentes, divergentes, mas a intenção era a mesma. Então a gente foi para lá e morávamos juntos, saíamos juntos e quando dava também, né? E quais foram as barreiras para não dar certo em São Paulo? Cite aí 3 coisas que não deram certo em São Paulo profissionalmente, adaptação. Na época, a diferença de Rio para São Paulo era exatamente essa. No Rio, cara, o pessoal não leva muito a sério a questão do trabalho. É uma rotina muito mais leve. São Paulo, não. São Paulo, a galera come, vive, respira trabalho. Entende? Então a concorrência ela é muito mais forte.
A não ser que realmente você tenha muito conhecimento na área. Eu não tinha nenhum, zero. Eu era um iniciante em tudo, entendeu? Eu quero fazer um paralelo. Uhum. Você trabalhava com locução, produção musical no Rio e também em São Paulo. Faça uma comparação entre essa atividade lá no Rio de Janeiro e essa mesma atividade em São Paulo, que você falou que em São Paulo a coisa era mais intensa. Muito mais. Você não entra em qualquer lugar, a não ser que seja, pelo menos nessa época era assim, né? Estou falando de anos 80. Vou te dar uma ideia aqui. Eu vou fazer um paralelo para te explicar isso. Nessa época, para você ser cantor, você tinha que passar por um crivo. Não era qualquer um que saía, gravava música, gravava disco. Não tinha isso. Não existia isso. O cara tinha que ser muito bom. Você imagina, lá no Rio, eu entrei, conheci esse cara por um acaso. Eu não fui... Não aconteceu o negócio de me convidarem, coisa do tipo. Imagina São Paulo, que tem fila de locutor para entrar numa rádio. Tem fila de locutor para fazer gravação de áudio, de spot. Os caras sabiam o valor disso. Entendeu? Então você é mais um, cara. São Paulo, você é mais um. E eu sempre falo muito isso aqui hoje, principalmente hoje. Se o cara não tem conhecimento, eu falei, cara, você tem conhecimento numa área específica. Eu falei isso para um amigo meu aqui. Tem conhecimento numa área específica. Você é importante aqui para eles, para o pessoal de São Paulo. O cara que trabalha com música. Você é importante aqui em Manaus. Se você for para lá, você é mais um. Acabou teu valor, cara. Sabe? Você vai concorrer com uma gama de gente, muito experiente. Então é muito mais difícil. Entendeu? São Paulo é uma cidade difícil. Cid Soares, qual foi o momento que você decidiu sair de São Paulo e ir para Minas? E como essa situação ocorreu, essa decisão, esse caminho foi aberto para você? As dificuldades, elas te abrem vários precedentes. A dificuldade, ela te dá também as tuas limitações, ela te mostra isso. Quando eu vi as minhas limitações ali, eu falei, opa, peraí, tem algo errado aqui, isso não vai dar certo. Eu vou tentar outro lugar. Eu tinha um amigo que me dizia que Minas era muito legal, Parará, cidade mais tranquila, né? As cidades de Minas são muito mais tranquilas, e eu acabei indo para Governador Valadares. Valadares é uma cidade, na época, mega tranquila. Fui morar num lugar, cara, aprazível, assim, no meio sabe, quase no meio do mato, mas tipo um sítiozinho, uma coisa bem, uma estância, vai. E ali eu comecei a ter contato também com uma galera de rádio de lá. Mas assim, gravação de spot, produção de texto e tal, mas nunca rádio. Eu nunca tentei isso. Até que um amigo meu, também comum, Minas eu não demorei muito, foi coisa rápida, passageiro, assim, 4 meses, acho. E de lá a gente foi para Goiânia. Lá você não trabalhou em rádio em Minas? Não, Minas não. Sim. Minas tive muitos contatos, bons contatos. Né? E eu aproveitei também para conhecer Minas, que era um lugar que eu tinha interesse enorme de conhecer. E aí eu fui saber da história de Minas e tal. Buscar um conhecimento que realmente eu buscava já. Fez um intercâmbio cultural, na verdade. Bem isso mesmo. Só que quando eu cheguei em Goiânia, eu conheci uma rádio, à época, acho que nem existe mais hoje em dia, chama Anhanguera FM. E o pessoal da Anhanguera, na época, estavam precisando de locutor. Aí o cara, me viu gravando o texto lá, que eu fui exatamente para isso, né? Gravar um texto comercial, ganhar um dinheiro, indicado por um amigo meu. E o cara que me ouviu disse, você não quer experimentar? Já fez rádio? Falei, não, mas eu tô aqui, né? E fui lá. E eles criaram um programa chamado Paquera na Praça, coisa do tipo, que era próximo ao Pigalle, que era uma galeria. Uma galeria gigante, assim, tipo um mall, né? Um shopping. E era dia de domingo isso. Sábado se arrumava tudo e domingo tinha lá a transmissão. Então a galera ficava mandando recado para quem estava ouvindo a rádio. Vem para cá, que eu tô aqui no Pigalle, eu tô não sei o que e tal, e vem para cá. E o Paquera era isso. Então o cara mandava um recado para uma pessoa que ele curtia. E as pessoas acabavam se encontrando naquele espaço lá. Eles ambientavam, tinha tudo, tinha comidinha, bebidinha, o lugar ficava muito legal. E a rádio tinha um posto montado lá, entendeu? Então era uma transmissão ao vivo, era uma coisa muito bacana. E eu acabei me dando bem nisso. Foi muito legal e tudo, o tempo que deu, né? Só que aí, nesse meio tempo, meu pai
que morava em Porto Velho. Você passou quanto tempo em Goiânia? Goiânia. Cara, quase 1 ano. Trabalhando nessa rádio? Não só na rádio. Quais as outras A rádio atividades? eu só fazia isso dia de domingo, eu não era Sim. contratado. Eu só fazia esse programa. Entendeu? Domingo? Só E dia durante a de semana, como é que você Aí durante a setava? semana, mano, vendia flores, fazia qualquer coisa. Era o tipo do negócio que você tá ao Deus dará. Então você tem que encarar todo tipo de trabalho. Ajudei a descarregar caminhão, ajudei a carregar caminhão. Eu era o chapa, né, que eles chamam. E o lance do caminhoneiro lá é muito forte. E uma vez eu vi... aí vem a sensibilidade, né? Eu vi um caminhão que estava vindo para cá, para Manaus. Cara, me deu assim, me bateu uma nostalgia, sabe assim, aquela coisa de... E eu ajudei a carregar esse caminhão. A gente estava carregando esse caminhão com beliche. Sabe assim, aqueles... O beliche quando vem embalado em madeira, tipo aquela madeira que faz aquele piso para colocar coisa em cima, aquela madeira ali, embalada com uma lâmina de aço. Meu irmão, aquilo fere a gente, é um negócio horrível. Mas era um dinheiro bom, né, para um dia de trabalho. Então tudo isso ia aparecendo e ia fazendo. Não estava muito preocupado com nada, não. Novo, pô, então tu faz qualquer coisa, entendeu? Só não pode roubar, né, velho? O resto vale. Cid Soares, você morava em qual local lá em Goiânia? Vila Nova. Morava com quem? Aí eu morava com amigos, sempre dividindo. Não dá pra... Cara, assim, quando você tá viajando, quando você tá nessa vida de... Não sei se a gente pode chamar. É uma vida muito... De andarilho. Eu não me sentia andarilho, não, porque eu sempre ficava um bom tempo em algum lugar. Sim. Então você não pode ficar sozinho, porque sozinho a cabeça fica muito vazia e te dá margem a pensamentos negativos, não ruins, negativos, sabe? Você pode sentir, na solidão você pode sentir incapaz de alguma coisa, na solidão você pode pensar em fazer uma coisa que não está legal. Com alguém do lado não, você tem com quem discutir, com quem falar, com quem debater. Eu acho interessante isso, pelo menos essa é a minha visão. E como é que ocorreu a ida para Porto Velho? Como é que isso aconteceu? Meu pai adoeceu na época e teve alguns problemas muito sérios lá. Então, saúde de família é uma coisa que eu largo tudo, onde eu estiver e vou embora. E fui lá para resolver. Acabou que eu cheguei em Porto Velho, ajudei meu pai no que tinha que ajudar e conheci um pessoal da Parecis FM, que é uma rádio de padres que tem lá, que é exatamente atrás da igreja, da matriz de lá. E aí eu fui lá nessa rádio, conheci o pessoal e tudo, me convidaram para discotecar, fazer a parte de programação da rádio, que estava mudando o perfil. É um perfil muito popular para uma rádio pop. E na época estava muito em voga, né? O rock nacional, o rock internacional. Tá? Anos 80, 87, velho. Então um negócio assim, alto nível mesmo, assim, para se programar, entendeu? 87, já finalzinho de 87. Aí eu comecei com a programação, tive uma resistência enorme com os locutores assim super populares, sabe? Os caras assim muito... tocavam músicas populares mesmo. Aí tu vem com U2, com Supertramp, com Simple Minds e Lobão, Legião Urbana, sabe essas coisas? Que tava muito em alta em Rio de Janeiro e São Paulo, que era o que eu tinha na minha cabeça. Sim. Então para mim foi super fácil fazer. Para eles executarem foi uma dificuldade enorme. E o diretor da rádio ficou muito puto, cara. Muito chateado mesmo, porque teve que chamar a atenção de muitos deles para seguir a programação. E eu passei a ser um cara antipatizado dentro da rádio. Entendeu? Era um cara que persona não grata ali dentro. Então os caras queriam derrubar essa ideia do Everton, que era o diretor da rádio. Hoje ele é o dono de rádio lá, Everton Leone, figuraça. E o Everton chegou comigo e disse, cara, tá tendo uma resistência muito grande, mas a gente vai ter que enfrentar. Você está disposto? Eu falei, tô. Só que muita resistência na rádio, meu pai melhorou, e aí no meio disso aparece o Hollywood Rock no Rio. Cid, o que seu pai fazia em Porto Velho? Como é que ele foi parar lá? Ele era de Porto Velho ou era de Manaus? Meu pai é de Manaus, meu pai é de Manicoré, na verdade. Né? Era, né? Meu pai é falecido já, morreu em 2019, antes da Covid um pouco. Então meu pai, quando saiu daqui, ele se separou da minha mãe e foi morar em Porto Velho
foi trabalhar em mineração. Ele geriu mineradoras. Eu não vou lembrar o nome agora. Eu ia falar Odebrecht aqui, mas não, acho que não era Odebrecht, não. Enfim, depois eu lembro aqui no meio do caminho. Então ele foi para a mineradora, trabalhou lá um bom tempo. Depois ele foi para São Paulo, fez um curso, passou para policial federal. Como lá era no território federal, ele voltou para lá. Só que quando ele voltou, estava mudando de federal, de território para estado. E aí ele ficou como federal à disposição. E acabou trabalhando na Polícia Civil de lá. E ficou um bom tempo fazendo isso. E no meio do caminho ele acabou diretor de escola, que ele era formado em letras, então deu muito bom para isso. E meu pai fez a vida dele ali, entendeu? Ele passou muito tempo lá. Era um cara assim muito querido em todo canto que ele chegava. Ele constituiu família lá? Sim, sim, constituiu família. E eu morei com ele nessa época lá. A ex-esposa dele deu 2 presentes, né? Que é o Júnior, meu irmão, e o neto que faleceu aos 11 anos. Com um problema de saúde que eu tive, mas eu passei, ele foi. E como ocorreu a ida para o Hollywood Rock? Pois é, cara, o Hollywood Rock foi assim. Como eu te falei, eu era meio louco nessa época, né? Hoje não é mais, Cid? Não, acho que não. Depois que constitui família, cara, Sim. Você cria um foco assim gigante. Aliás, a família vira o teu foco, né? Então tudo é a família. Pelo menos a minha é assim. Para ir para o Hollywood Rock foi o seguinte, eu estava na rádio recém-chegado, meu pai já estava recuperado, estava de boa, então passei ali 3 meses na rádio, a gente criou um programa, aí lógico que tudo que é bom se copia, né? Não se inventa. Nós criamos um programa chamado Hot Sunday, Domingo Quente, tradução livre, e era no Mirante lá de Porto Velho. Fizemos o que eu fazia lá no Pigalle, né? Na área do Pigalle lá em Goiânia. O Hot Sunday era exatamente aquilo, transmissão, parará, da rádio, uma transmissão de lá e chamando a galera para participar com recadinho, com não sei o que, tará. E deu muito bom. E no meio dessa história toda, isso foi bem no começo mesmo, logo que eu cheguei lá, então a rádio ganhou um outro ar, moderna, jovem, sabe? Ficou uma coisa bem assim. Quando aparece o Hollywood Rock, eu vou te dar só uma ideia. Nesse Hollywood Rock estava Supertramp, Simple Minds, The Pretenders, Simply Red, bandas que eu era muito, muito fã na época. Cara, eu digo, eu não vou perder isso. Porra, Rio de Janeiro, minha praia já ali, né? Que eu considerava casa já. Eu vou. Aí fui conversar falei com meu pai primeiro, falou meu pai, porra, bicho, tu acabou de chegar, cara. Já vai de novo? Tipo, eu vou. Vou falar com o Everton, ver se ele, né, me dá essa moleza aí de uma semana, sei lá, 10 dias. Cheguei lá, foi um não gigante, do tamanho da parede. Não, você acabou de chegar, velho, quer férias? Tá louco? Aí eu vi que, quando ele falou isso, eu vi que ia ser... Não tinha argumento para isso. O cara tava irredutível. Peguei, virei de costas, fui em casa, arrumei minhas coisas e peguei um ônibus e fui embora pro Rio. Dei de ombro pra rádio e fui embora. Fui pro Hollywood Rock, curti, fiz o que eu tinha que fazer. Passei mais uns dias, inclusive, né? Aproveitando as praias e tudo. Porra, é um gasto, né? E esse gasto, inclusive, foi com o dinheiro da rádio, que eu tinha recebido um salário lá. Meu pai, claro, injetou alguma coisa também. Uhum. E aí, na volta, eu passei por Brasília. Eu já tinha passado antes em Brasília, não para ficar, né? Passei por lá, eu acompanhei show do Detrito Federal, Plebe Rude, Legião Urbana, para quem não sabe, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, chamava Aborto Elétrico no começo. Eu assisti um show do Aborto Elétrico lá, numa passagem que eu fiz por Brasília. Mas esse já é um outro momento. Eu passo por lá e fico mais uns 2 ou 3 dias em Brasília com os amigos. E a gente foi para bares, festas e tal, oba-oba, né? Era muito disso, cara, na época. Muito novo, né? A cabeça era também muito ligada a isso. Mas eu já tinha criado um senso, pelo menos o primeiro ponto do que se chama responsabilidade. Eu digo, pô, vou voltar pelo menos para ser homem e dizer pro cara, bicho, olha, desculpa, eu fui porque não resisti à tentação, e é isso, e vim pedir desculpa e tchau. Né? Só quando eu cheguei,
Eu fui falar tudo isso, ele disse, olhou para minha cara assim, disse, pô, cara, se tu tivesse voltado aqui, eu tinha te liberado. Que eu entendi a tua pegada. O que você trouxe na tua bagagem? Aí eu falei, cara, informação é essa. Então vamos trabalhar isso. Aí fiquei mais um tempo na rádio. E o resultado foi que a gente precisou de algumas vinhetas que não tinha como gravar lá. Todo o equipamento era meio medieval, né? E eu tava vindo para Manaus. Eu já tinha comprado passagem para vir a Manaus, porque eu achei que eu não fosse mais ficar na rádio. O Everton disse, bom, já que você vai visitar tua mãe, vamos fazer de conta que você tirou férias. Eu não vou mais te dar férias. Tá bom. Então, já que você vai lá, você grava as vinhetas, tem um contato aqui da Rádio Cidade, você vai lá, faz a gravação, pega os locutores de lá. Beleza. Fui. Quando eu cheguei aqui em Manaus, fui lá na Rádio Cidade, conversei com a Cláudia Malheiros, gravei as vinhetas, só que eu nunca mais voltei. Fiquei em Manaus. Cid Soares, quanto tempo você permaneceu lá em Porto Velho? 1 ano e qualquer coisa. Sempre assim, 1 ano e pouco. Isso. Como é que foi a tua trajetória lá na Rádio Cidade? Aqui na Rádio Cidade? Com a Cláudia Malheiros. A Cláudia Malheiros foi o seguinte, cara, eu cheguei aqui, gravei, ela ouviu minha voz, achou bacana. E na época eu tinha essa pegada, como eu te falei, muito voltada a tudo que estava acontecendo naquele momento, e a Rádio Cidade era exatamente isso. Ela me convidou para ficar, já que eu vou... Tu vai ficar quanto tempo? Eu falei, uns 10 dias e tal, né, que era o tempo que eu tinha. Ela disse, então faz um programa aqui com a gente, pô. Tipo, fizeram comigo lá na Anhanguera. E eu fui fazer o Love Songs da Rádio Cidade. Fiquei no Love Songs os dias que eu estava, né, que eu iria ficar, e durante a semana a Cláudia me convidou para apresentar também o Top 40 Brasil. Nessa de fazer o Top 40, deu bom demais. Então a repercussão foi boa. Ela disse, cara, você deveria ficar aqui. Ela falou, no salário é tanto, não sei o quê, você pode vender comercial, pode fazer não sei o quê. Eu digo, olha, comercial, esquece que eu sou péssimo de venda. Mas eu posso tentar. Eu não pensava 2 vezes, cara. Eu vi a proposta, gostei e fiquei. Aí vim para casa da minha mãe aqui, já me instalei de novo. Liguei para meu pai e disse, não volto mais. Liguei para a rádio lá, né? Avisei da minha decisão e mandei um negócio por correio para eles, com as vinhetas, para que eles tinham pedido. E, tipo, dando um adeus assim de longe. E já fiquei mesmo. Nessa época estava aqui formando Spectrum, eu era muito louco por discotecar essas coisas. Que ano era esse, Cid, mais ou menos? 88. 88. Por aí. Aí eu fiquei na Rádio Cidade 1 ano e pouco, sempre marcado por 1 ano e pouco, e surgiu a oportunidade de trabalhar com uma primeira experiência como repórter. Foi na RBN, que hoje é Rede Boas Novas, era a Rede Brasil Norte. Fui para a RBN, comecei a trabalhar como repórter, peguei boas dicas do meu amigo Fernando Reis, e numa dessas eu fui conversar com o diretor lá. Cara, eu assim, nessa época era muito... Eu não sei, eu tinha um problema muito sério com o jeito que se falava. Sempre tive problema com isso. Não é o que fala, é como fala. Penso sempre assim. Então eu conversei lá com o diretor da rádio na época, ou da TV, perdão. Eu perguntei dele, a gente tem curso aqui, alguma coisa para dar uma melhorada, né? Dar um upgradezinho. Aí ele falou, meu irmão, o curso aqui é na rua. Na lata, assim. E de uma forma meio grosseira. Eu fiquei meio transtornado com aquilo. Saí da sala do cara meio puto. Eu digo, não, que porra é essa, cara? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Meu irmão, algumas matérias no ar. O Ronaldo Tiradentes encontrou comigo numa dessas aí. E ele disse, bicho, por que você não vai para a Rede Amazônica? Você, tá bem no ar e tal, não sei o quê. Vou te apresentar lá. Aí o RT foi, conversou com alguém, não lembro quem, e eu fui lá. Sei que foi bem assim, mas não lembro os detalhes do negócio. Nessa época também estava por lá como é que eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha uma galera muito boa nessa época, né? E eu, cheguei na Rede Amazônica, fiz bons amigos,
um pessoal muito legal, muito receptivo, muito diferente do que eu tinha visto ali, com aquela rudeza, né, com a crueza que o cara me tratou. Niveridal, essa turma toda, sabe? Eu achei aquilo espetacular. Milton Cordeiro, super cortês na minha recepção. Enfim, Pauteiro, todo mundo, os caras muito legais. E eu comecei a fazer um trabalho diferenciado nisso. E eu comecei a pegar umas matérias bem interessantes também. Só que, como eu te falei, eu sempre fui muito louco. Nessa época não tinha uma comunicação. Eu lembro de uma em especial que eu estava indo para a TV e eu vi o carro da TV passando. Eu não sei se você lembra, não sei se é da tua época, mas era uma picape verde. Parece que era de ferro, inclusive, né? Um negócio assim bem robusto. E os caras me viram, pararam o carro e deram o sinal e não sei o quê. Eu peguei, dei a volta com o carro, parei meu carro na rua, fui lá, o que houve? Cara, entra aí que nós estamos... Porra, não tem um repórter na TV agora. Entra aqui, vamos cobrir uma matéria ali, que é um assaltante que rendeu um advogado, não sei o que e tal. Isso no São Francisco ou Petrópolis, nem lembro agora. Acho que Petrópolis. Porra, vambora. Pai, então, rapaz, quando nós chegamos lá, estavam trocando tiro com esse cara. Sobe, aí tinha um morro assim, a casa do cara lá em cima, do advogado, não sei o que, Brasil. Não vou lembrar agora. Bom, enfim. Sei que nós subimos, eu atrás do cinegrafista aqui, né? E nessa época era cinegrafista, operador de VT e, em muitos casos, o iluminador. Nesse caso foi eu, o cinegrafista e o operador de VT, subindo aquele morrinho, rastejando com a polícia junto, trocando tiro. Cara, isso é uma coisa de doido mesmo. Hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente era capaz de fazer isso, cara. Não tinha negócio de colete à prova de bala, não tinha nada, zero. Fizemos a matéria, foi a matéria que fechou o jornal nesse dia. Então ficou todo mundo, sabe? A gente vibrava com essas coisas, era muito legal. Era adrenalina, né, Cid Soares? Pura. Eu fiz a cobertura de uma apreensão de droga que pegaram lá na Ceasa, que vinha em tambores de óleo de copaíba. A cocaína estava dentro. Eu estava fazendo uma cobertura à noite, lá na sede do governo, que era na 7 de setembro, nessa época. O governador era o Amazonino. Eu estava lá, recepção super bacana, drinks e não sei o quê. Fizemos tudo na recepção. A gente já estava lá no Comes e Bebes também, né? Que a gente sempre teve essa liberdade. A Célis Borges, que era a parte de comunicação do governo, nos convidava. Fica aí, tá, vamos comer alguma coisa e tal. Vocês não vão fazer mais nada depois, né? Quem disse, cara? O rádio do carro. Olha, apreensão de cocaína na Ceasa, corre para lá e beleza. Larguei tudo também, vamos. Aí fizemos esse material, fui para a sede da Polícia Federal, não conseguimos muita coisa, poucas informações, tudo em sigilo, não sei o quê, mas botamos isso para o Jornal da Noite, só que tudo em off. O Ronaldo Tiradentes era o repórter de rede, só ele que podia aparecer, ele e quem mais? Tinha mais um. Tinha mais um agora, não vou lembrar quem era. Mas só eles podiam fazer matéria para aparecerem no vídeo da Rede Globo. Isso não era eu. Então mandei off. No dia seguinte, o Ronaldo vai para pegou meu material todo e fez o rescaldo da matéria, né? Refez a matéria praticamente para poder aparecer, fazer uma passagem e tal, não sei o quê. Estou aqui na frente da Polícia Federal, ontem foi feita a apreensão, a pererê. E aí a matéria foi até para o Fantástico, que foi a maior apreensão de droga feita nessa época aqui. E aquilo me frustrou, cara, que eu queria ter aparecido naquela matéria. Aí eu fiz aquela matéria, eu larguei tudo para fazer aquilo, sabe assim? Mas depois alguém me falou, disse, não, cara, pô, a gente tem que respeitar a hierarquia. Aí, porra, hierarquia? Tem aqui isso? Tem. Os caras são cabeça de rede, pô. Então não é de qualquer jeito. Jefferson Coronel, pô. Jefferson Coronel era outro cabeça de rede que tinha lá. Então tinha uma galera, assim, o jornalismo aqui, ele não era uma coisa jornalismo. O cara é jornalista. O Ronaldo não era jornalista. O Jefferson era radialista, que nem eu. Não era jornalista. Então, mas nós fazíamos o jornalismo televisivo rolar. Entendeu? Porque nós tínhamos essa pegada.
nós sabíamos escrever, nós sabíamos falar, nos expressar, então a gente se dava muito bem como radialista fazendo jornalismo. Sempre foi assim. Era uma pegada empírica, prática. É isso. Estamos conversando com Cid Soares no tópico Nas Ondas do Rádio, contando as histórias do rádio, da televisão, das viagens, das cidades. E nós vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos com as narrativas em imagens. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Esse é o Cultura em Tópicos de hoje com o Cid Soares, contando sua trajetória no rádio, na televisão, a trajetória nas cidades por qual perpassou, andou, trazendo essa bagagem toda, e nós entramos nessa segunda etapa do programa, que são as narrativas em imagens, onde Cid Soares vai ver a imagem, vai descrever o que se esconde por trás, qual história se encerra por trás dessas imagens. E nós vamos pedir para os meninos aí, Leonardo e Guilherme, soltarem a primeira imagem na tela. Ui! E aí, Cid? Cara, foi antes uma foto antiga, isso é de 70 e qualquer coisa. Isso é meu pai, eu ali com a minha irmã mais nova no colo, com a Adriana, a André e Cristina. Isso é em Curitiba, no Paraná. Moramos 3 anos lá. Eram 4 irmãos, Cid? Somos 4. Mais 4 irmãos por parte de pai e mãe? Não, pai e mãe. Pai e mãe. Aí tem mais outros aí. Mais quantos? 2? Tem 2, 3, 4, contando assim por cima, 5 a mais, né? Meu pai era um fertilizante puro. E o que vocês estavam fazendo em Curitiba? A gente se mudou daqui na época. Cara, são aqueles olhares, né? Que eu acho que eu ganhei isso do meu pai, herdei isso dele. Visualizou uma possibilidade numa cidade diferente, com qualidade de vida superior, e ele simplesmente deixou tudo que tinha aqui na época, né? Ele tinha... Chega uma época assim na vida da gente que as coisas cansam. Ele era despachante aqui em Manaus. Ganhava muito bem, obrigado, né? Então, eu sempre falo para os meus amigos que não falo isso com nenhum desdenho de ninguém e também nem querendo ser superior a nada. Mas eu nasci já em berço de ouro. Eu sou o contrário do que todo mundo fala. Nasci de uma família humilde. Meu era pobrezinho e parará, não sei o quê. Não. Eu comecei muito bem, obrigado, a minha vida. O meu pai era muito bem de vida. A gente morava numa casa muito boa. Eu estudei no Dom Bosco aqui em Manaus, que era o melhor colégio na época. A minha irmã na auxiliadora. Então a gente nasceu assim numa vida muito boa. Com a separação do meu pai, posterior a isso aí, foi uma ruptura mesmo familiar. Então a gente passou necessidade, teve muito problema, para minha mãe em especial, né? Enfim, desordenou tudo. Foi um momento assim, muito ruim na nossa vida. Para a gente nós éramos crianças ainda, praticamente entrando numa pré-adolescência. Então a gente não sentiu tanto, né? Mas a gente viu acontecer, a gente sabia o que estava vendo na época. Cid, você morou no centro da cidade. Quando seus pais estavam juntos? No centro de Manaus, na Joaquim Nabuco. Morei também aqui, a gente morou, eu nasci praticamente aqui na Vila Municipal, próximo ali onde é hoje a Santa Cláudia. Bem perto ali tem uma ruazinha, né, paralela à principal, e a gente morou ali numa casa suntuosa, muito legal, e naquele estilo bem americano, que são casas fora do centro da cidade, sabe, um bairro harmônico. A vila sempre foi isso, né, desde os primórdios. Essa década de 70, Cid? Década de 60. 60. Eu nasci em 64.
Completo esse ano, agora em maio, completo 60 anos. Já vivi uma vida assim incrível. Descreva Manaus da década de 60 e 70. Cara. Aí muita gente vai ficar com raiva, mas paciência, né? Era um lugar que você dormia de janela aberta. Era a época dos militares. Era a época que bandido não tinha vez. Era a época em que as pessoas que trabalhavam, que estudavam, que queriam alguma coisa da vida, conseguiam. Entendeu? Eu juro, eu não consigo compreender essas narrativas de hoje, por exemplo. Os cantores, vamos falar dos cantores que fica mais longe assim do povo, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, diziam que porque a gente na época sofria. Pô, foto dos caras na praia, tranquilos, vivendo uma vida super boa. É aquele lance do enfrentamento mesmo, juvenil, sabe? De querer enfrentar o que está posto. Quais lugares você frequentava na década de 70, quando adolescente? Tá, vai lá. Em Manaus. Vamos começar bem lá atrás. Eu comecei frequentando uma boate chamada Moranguinho, que era o must da época aqui. Então a gente fazia questão de estar ali por causa do burburinho, as meninas que estavam lá. Cid Moranguinho ficava onde? Ideal Clube. Ideal Clube, sim. Era a boate do Moranguinho lá ali. Depois veio a Black Laser, a Starship, boate dos ingleses, Crocodilos, o Bancrévia, o Shake Club, são os clubes da época. Tudo no centro da cidade, tudo. Tudo funcionava no centro de Manaus. Anos 70, a gente estava na efervescência da Zona Franca. Produtos importados de altíssima qualidade, de calça jeans a perfume francês, tênis, tudo de altíssima qualidade. As pessoas vinham de fora para fazer compra aqui. Os caras, o aeroporto, eram filas enormes de gente saindo com coisas compradas aqui na Zona Franca. Manaus era um paraíso, cara. Manaus era uma cidade mega, super, ultra arborizada, bonita, com um povo legal, sabe? Era muito bom viver aqui. O que seu pai fazia na década de 70? Ele voltou para ser despachante. Despachante aduaneiro. Trabalhou com Ayrton Pinheiro, que era um cara, o mega nome assim, da questão da cabotagem aqui, né? E o outro... como é que é o nome dele, rapaz? Vamos ficar no Ayrton Pinheiro. O Ayrton Pinheiro foi um cara que praticamente fundou aqui a TV Juricaba. A televisão começa ali com esses caras que estão por trás de tudo, né? Com a dona Sadi Hawashi, com o Abdu, essa turma toda, enfim. Meu pai, na época, também foi sócio de uma boate chamada Danilos, que também era outro lugar bem frequentado por políticos, advogados, despachantes, enfim, que fica ali na Silva Ramos, ficava ali. Então, é isso. O seu pai, ele é de Manaus, se formou em Manaus? Ele é de Manicoré. Sim. Veio para cá e chegou aqui mesmo. Sabe aquele cara que vem com fome de vencer na vida? O meu pai é diferente de mim. Ele já é de uma família muito humilde. Faca nos dentes e sangue no olho. E sangue no olho. Ele é... Nós temos um parentesco com a família Cidade. Minha avó, Jandira, que é vertente disso tudo, né? Orlando, Adriana, essa turma toda, os Cidades são primos. Meus primos, talvez de segundo grau, primos diretos do meu pai. E do meu tio Rui Cidade, que é irmão do meu pai por parte de pai. Por parte de mãe, perdão. Geraldo Cidade, ambos falecidos já. O tio Rui morreu há pouco tempo. Ele foi advogado antes de ser vivo, era NBT, creio, ali na Getúlio Vargas. Então, era advogado, escritor, pai de umas meninas muito inteligentes também, né? Enfim. Esse é o Cid Soares, Cultura em Tópicos, tema nas ondas do rádio. Vamos soltar mais uma imagem na tela para o Cid prosseguir as narrativas em imagens. Essa imagem. Aí é no... Cara,
Se você disser assim, isso aqui é Presidente Figueiredo, o cara vai acreditar. Mas esse aqui, no Parque 10. Aquele na boia é você, Cid Soares? Não, é minha irmã. Sua irmã. Esse é seu pai? É meu pai. É aqui no Parque 10. Parque 10. Que hoje é uma lama. É uma sequência do Mindu. Era assim. Era balneário familiar. Tinha zoológico. Anos 70. Essa época da efervescência anos da 60. Zona Franca. 60, anos 60 isso, é. um pouco antes. Pouco antes. Anos 60. É o que a gente perdeu aqui. E na época da tua infância, quais os locais a sua família frequentava? Esse aí é Ponte da Bolívia. A gente ia muito a Maués. Município de Maués? Eu amo aquela cidade. Amo. De paixão. É a minha infância ali. Eu era acostumado a viajar todo ano para qualquer lugar do Brasil. Mas na minha volta eu tinha que passar por Maués. Senão as minhas férias não estavam cumpridas. O que tem de especial em Maués? O que tinha na época de especial? Para uma criança, para um jovenzinho assim, passeio de barco, andar de motocicleta, andar de bicicleta, paquerar na praça. Sabe, cidadezinha do interior, aquela coisa miúda, mas super bonita, super gostosa. À noite faz um frio, de dia um sol enorme, na frente tem uma ilha. Cara, é uma viagem aquilo ali. A gente atravessava, eu e meus primos, a gente atravessava de canoa, cara, para o outro lado para a ilha. Canoa! Então, era uma coisa absurda. Esse é o Cid Soares, esse é o Cultura em Tópicos, narrando as histórias no rádio, na televisão, nos municípios de Manaus, na cidade de Manaus, aquela cidade da década de 60 e 70. E nós temos mais imagens na tela para o Cid Soares. Aqui na frente de casa. Aqui no Eldorado. Esse aqui sou eu, ainda com cabelo e tal. Minhas irmãs, essa aqui é minha prima, a Samanta, no colo da minha mãe. Isso é anos 70 também. Essa imagem já é na tua atual morada, que é o Eldorado. Meu pai já não estava com a gente aí. Vocês chegaram em qual ano no Parque 10? Você lembra? Cara, chegamos aqui no começo mesmo, 70 e qualquer coisa, 74, creio, 73, por aí, 74. Como é que foi a trajetória das casas? Foi Centro, a Vila Amazonas e Parque 10? Como é que foi essas casas que você residiu a cidade, em Manaus? Até os anos 70, a cidade praticamente acabava no Boulevard. O que tinha depois eram alguns aglomerados de pessoas. Aí fizeram a Coaban do Parque 10. Coaban do Parque 10, quando se instala, cria um novo povoado, uma nova frente. É uma cidade nova, vai. Entende assim a referência? O Parque 10 estava para a cidade de Manaus como está a Cidade Nova hoje. Cidade Nova. Eu estou sendo um imbecil falando isso, né? Que hoje não é Cidade Nova. Hoje a gente está falando lá de Santa Etelvina, tal, coisa ali para aquelas, sabe? Depois de Santa Etelvina já tem muita coisa também. Então a cidade já está quase na estrada lá, praticamente na estrada, na BR, né, que liga Manaus a Itacoatiara, a M010. Então, o Parque 10, quando se instala com a banda do Parque 10, vem logo depois o Eldorado, que é aqui o Eldorado, onde nós estamos agora. O Eldorado tinha os apartamentos e as casas. Só que somente essa primeira etapa do Eldorado de casas foi entregue. Muitos anos depois, a segunda etapa de casas. E muitos anos depois, os apartamentos foram concluídos. Problema com a construtora, problema de pagamento de inadimplência, enfim. Mas nós fomos um dos primeiros moradores aqui também. Cid Soares, a coleção de discos de vinil, ela ocorre quando? Como que... De onde tu tirou essa informação? Eu te falei isso já alguma vez? Não. Isso é uma dor que eu tenho no coração, cara. Eu tive mais de 10 mil discos. Era uma coleção que eu fiz assim a minha vida toda. E para onde eu ia, eu levava meus discos juntos. De um jeito não os 10 mil, não, claro, mas uma boa parte. Aí chegou uma época aqui que o CD se instalou e não sei o quê, e todo mundo reclamando que era muito disco, e não sei o quê, que empoeirava, que parará, e muita reclamação. Tem uma hora que eu sou muito aborrecido com reclamação, cara. Porque se você me trouxer um problema, eu não vou discutir o problema, eu vou dar uma solução. Cid Soares, esse acervo de disco era composto, dividido por gêneros musicais. Quais gêneros tinha na tua coleção? Eu nunca... Bicho, isso é coisa do Ney Amazonas.
Né? Amazonas, tu vai na casa dele, tem uma biblioteca, que é uma sala maior que essa aqui, cheia de prateleiras, e tá ali uma galeria lá que só é novela por ano. E ele tem mano, ele é um cara todo metódico. Aí tem as cantoras brasileiras do MPB, tá lá, Maria Bethânia, M, sei lá, Gal Costa, G, tá tudo certinho. Irmão, tu vai em cima. Eu não tinha isso. Eu era da lembrança. O disco do Supertramp tá ali. Tá lá. O do The Pretenders tá lá do outro lado. O U2 tá não sei aonde. Tava tudo... Mano, todo mundo junto no mesmo lugar, só não tinha ordem. Mas, enfim, era mais rock, era mais 10, era mais clássico? Sempre foi mais rock, sempre. Porque foi o que eu vivi, cara, anos 80 e anos 70. Foi o que eu vivi de música mesmo, aprofundadamente. Anos 70 veio com a Motown, né, lá dos Estados Unidos, trazendo o começo da discoteca com o George Moroder e a partir daí Dana Summer, uma série de outras coisas. E aí, Chic, tudo que eu gostava muito. Aí quando entra o rock, inclusive o nacional junto, com Legião, Plebe Rude, essas bandas que eu falei, U2, o Traje a Rigor, TNT, Replicantes lá do Rio Grande do Sul, tinha uma pá de Violeta de Outono, coisa que eu curtia muito na época. Eu tinha tudo. Cara, assim, eu colecionava a revista Bis, que era especialista em música, né? Então eu tinha tudo. E eu era fuçador. Eu lia as revistas internacionais para saber o que estava acontecendo fora, eu lia as nacionais e buscava informação a respeito. Tinha muitos amigos ligados, era uma rede assim. Uma curiosidade, aonde é que você comprava esses discos em Manaus? Em vários lugares. Aqui eu tinha um amigo que faleceu já também, que era um querido. Ele tinha loja de disco, né, que era o Joaquim Marinho. Então o disco importado era com o Joaquim Marinho. E aí ele facilitava pagamento para mim, ele fazia um negócio assim, um escarcéu. Eu selecionava alguns discos que eu podia comprar e ele às vezes me dava um de presente. Ele era um querido, ele gostava muito de mim. Ele tinha uma empatia enorme comigo. Depois eu conheci o Comendador Simões, né, da Disco de Ouro, Disco Laser, Disco de Ouro, acho que era tudo junto na época. E eu trabalhei fui secretário do Nissim Benoliel, que era um advogado, e que era o proprietário dos prédios onde o Simões colocava as lojas dele. Então a gente fez uma amizade. E eu comprava disco lá direto também. Tudo. Aí depois, quando eu fui para o rádio, a coisa facilitou um pouco por causa das gravadoras. Eu recebia muito material. E depois as gravadoras passaram a me mandar material. Pelo fato de eu saber escolher também músicas para tocar no rádio. Então tinha esses contatos, né? Chiquinha da EMI, o Beto Balanço da CBS na época, e uma turma boa aí. Tinha representar a Júlia, o F. Cavalcante. O F. Cavalcante, marido da Júlia na época, né? Eles trabalhavam com isso, com a questão da representação de discos. Era muito legal. Cid Soares contando as histórias do rádio, nas ondas do rádio, o tópico de hoje do Cultura em Tópicos. Essa etapa do programa são as narrativas em imagens, que nós vamos pedir para soltar mais uma imagem na tela. Cara, aí, ó, Rádio Novidade. Isso é começo dos anos 90. A gente, olha, trabalhava com disco de vinil, não tinha, o CD não tinha chegado ainda. As casseteiras, ó, são os cassetes, fita cassete, só que tem uma música, um comercial. E tudo disposto ali para instalar. Mesa de som, simplificadinha. Que ano é esse, Cid Soares? Aqui é 90. Anos Arrisco 90. dizer que é 90. Ano 90 mesmo, 1990. 1990. É o começo da rádio. Estava sendo implantada a Rádio Novidade aqui. Ela saiu de caráter experimental aí. Tinha acabado de sair de caráter experimental. Era uma rádio classe A, pô. Qual foi a tua trajetória no rádio em Manaus? Quais foram as rádios que você atuou como locutor? Então, a Rádio Cidade foi a primeira rádio aqui em Manaus. Depois eu fui para a Novidade. Quando eu saí da Novidade, eu fui para a Difusora. A Difusora eu passei um bom tempo também, quase o mesmo tempo da Rádio Novidade. A Novidade deve ter passado 8 anos, em princípio. Depois, mesmo tempo, na Difusora. Hoje eu estou de volta a ela como Rádio Mix, né, mas é no mesmo prédio, só mudou o nome. Passei pela Rádio Amazonas, tempo curtíssimo.
na Tiradentes, lá com o Ronaldo, também um curto tempo, porque eu estava meio saturado de rádio, cara. Eu fui tentar ainda, sabe? Mas eu estava saturadaço já de rádio, não aguentava mais. Precisava fazer uma outra coisa, desanuviar, como dizem, né? Eu precisava sair desse meio. Foi muito tempo de rádio, muito tempo fazendo lançamento, muito tempo trazendo coisa nova, muito tempo fazendo um trabalho, sabe? Eu trabalhei muito, cara, assim, eu ia ao esgotamento. Eu sempre fui de trabalhar muito no rádio. Eu lembro que na Rádio Novidade, ali onde você viu naquela época, o Armando, que era o proprietário, ele chegava, cara, hoje eu tenho que gravar uns comerciais aqui. Bora ficar aqui até mais tarde um pouco hoje? Porra, tamo junto. A gente varava a madrugada, ele pedia pizza, a gente tomava sei lá, alguma coisa, um vinho, um negócio, e ficava a madrugada dentro, cara. O dia seguinte a gente tinha que estar lá para trabalhar, dormia lá mesmo. Dentro do estúdio era tudo, era um carpete grosso assim, sabe? Bem fofo. A gente dormia ali mesmo. Dia seguinte, pá, lavava a cara, ia lá e tal, não sei o que, terminava e ia para casa. Ia terminar de dormir. Mas a gente vivia aquilo ali, a gente respirava isso. Cid, como é que você desfez-se da coleção de vinil? Como é que foi Eu essa dei história? para uma igreja. Eu não quero mais falar disso não, sério mesmo. Eu dei. Isso traz dores profundas. Pelo amor de Deus, arrependimento matasse, amigo. Ai, Ave Maria, não gosto nem de pensar, sério mesmo. Então vamos mudar da música para a leitura. Como Bora. é que aconteceu os livros na tua vida? Não, o livro é um paralelo com a música. O livro é um paralelo. Como eu te falei, eu sempre li muito, muito. E tinha alguns livros que mudaram a minha vida. Absurdamente. De que forma eu não posso explicar, que ia demorar muito. Mas eu vou citar alguns aqui. O Morro dos Ventos Uivantes. É um livro que eu li 3, 4 vezes até aparecer um filme. Aí eu vi a primeira versão com a Juliette Binoche. Depois eu vi uma versão com... Eu não vou lembrar o nome dos atores agora, mas era um moreno. Já eram... Os caras radicalizavam, mudavam assim a cor do personagem, não sei o quê, mas a história... E sempre a história repetida de uma forma preciosíssima. Não tinha, sabe, assim... Claro que, pô, a gente falar de Juliette Binoche, a interpretação dela é uma coisa absurda, né? Em relação aos outros. Mas tem até uma versão moderna, meio rock and roll desse livro, que tem uma música incrível também, sabe? Uma versão moderníssima mesmo, que se o cara toca violão, guitarra, canta, então é um negócio assim bem incrível, que não tem nada a ver com aquela primeira versão que é na Europa, no meio do nada, assim, sabe? Se passa no morro mesmo, bem a ermo. Mas é uma história, até hoje, mexe muito comigo. E os outros livros? A Ilha Perdida, A Ilha do Tesouro, aliás. O Dia do Coringa, Hermann Hesse. Porque os Sinos Dobram. Hemingway. Aí eu pego até alguns de infância, assim, Peter Pan, por exemplo, que é uma história muito incrível também, né? Eu começo com um livro, pra você ter uma noção, eu começo com o livro dos gibis, cara. Eu tinha a coleção Marvel toda, lá naquele princípio de anos 60. Sim. Sabe assim, final de anos 60, aliás. Desde ali eu coleciono livro. Tio Patinhas, sabe essa coisa toda aí, Marvel, veio tudo junto. Então eu sempre li demais nessa época. Como era o percurso do leitor Cid Soares em Manaus? Onde você comprava os gibis e os livros também em sebos? Sebo. Cara, eu nunca fui Eu fui empolgado quando apareceu a Saraiva. Aí eu me empolguei. Porque eu achava o preço justo. Na época anterior, não. Eu achava os livros muito caros. E eu buscava no sebo. Né? Eu encontrei, por exemplo, Jacuzzi. Eu Acuso. É um livrinho desse tamanho aqui, pequenininho de bolso e tal, que, mano, foi um escândalo para a época. Um cara de 18 anos mudando a história da França. É um livro que eu dei de presente para um monte de gente. Do Émile Zola. Incrível. Esse eu indico para todo mundo. Tem uma série, né, que a gente nem lembra assim, pô. Se for falar mesmo,
Eu tinha que ter puxado isso aqui. Cid Soares, Cultura em Tópicos, nas ondas do rádio. Vamos soltar mais uma imagem na tela para o Cid continuar as narrativas. Olha aí, cara. Pô, Esse é o Joaquim Marinho, né, Cid Soares? A gente trabalhou junto na Rádio Novidade. Você não está nessa foto, né? Não. Quem são Aqui essas tá. figuras? Ali acho que é o... Cara, essa turma aqui, eu não vou lembrar agora de cabeça Então, não, pronto. mas o Marco Antônio Ribeiro saberia dizer na hora. Mas o importante é o Joaquim Marinho. Grande figuraça. Pô, O que, esse que ele cara- representou na tua vida? Quais o envolvimento que você tinha com ele? Eu não só com ele, né, cara? Com a família dele. Eles são muito queridos. Eu tenho um episódio que eu lembro do Joaquim. A gente era tão amigo nessa época que ele me convidou, e ele não era de convidar qualquer pessoa na casa dele, né? Não era uma coisa assim. Então ele disse: meu filho, amanhã eu estou recebendo uma pessoa que eu quero que você esteja lá comigo. E não falou mais nada. Só disse: vai lá que a gente tem um jantar. Tá bom. Fui pro jantar. Ele tinha uma... Não sei se era empregada dele, não lembro quem era, que fazia um ceviche espetacular. A convidada dele era ninguém menos que a Fafá de Belém. Passamos a noite, cara, gargalhando com a Fafá de Belém comendo ceviche. Então você imagina assim, o nível do negócio, a casa do Marinho. E esse cara, por falar em coleção, ele era o rei das coleções. Carrinhos, gibi, livros eróticos e coisas eróticas, sabe? Assim, o cara, disco... Quem sou eu para falar de disco perto do Joaquim Marinho, cara? A Cristina, filha dele, ela deve ter feito isso com uma dor enorme, né? Ela se desfazer das coisas do pai. Hoje tem um acervo enorme dele que está no governo. Foi comprado pelo governo do Amazonas e está lá no Palácio Provincial. O Joaquim, para mim, foi uma das figuras mais enigmáticas assim, que apareceram por aqui. Ele é português, né? É uma figura assim ímpar, cara. Impressiona o nível de cultura, de conhecimento, de sabedoria, de presteza, de família. Ele, para mim, é um exemplo de pai, de marido. O cara... Não tem mais o que falar. É muito grande, cara. Então, cara o muito Joaquim grande. Marinho emociona e tem uma larga história na cultura, no desenvolvimento dessa cidade, culturalmente. Ele passou até pelo Secretariado de Cultura. Ele é um monstro, era um monstro, né? Um cara assim... Não, porque ele ficou. O Joaquim é de uma relevância enorme. Marco Antônio Ribeiro, que trabalhou com ele, trabalhou aqui comigo também, um cara finíssimo, gentil, adora música, aprendeu muito com ele, enfim, é um dos aprendizes do Marinho, né, como eu. Cid Soares, os lugares mágicos de Manaus na década de 60, na sua lembrança. Os lugares mágicos, para mim, são aqueles que perduram até hoje. Cemitério São João Batista, para quem não conhece, eu recomendo. Um cara chamado o Zé Cardoso, que é dono da Objeto de Papel, e é um cara também muito ligado à cultura, de um imaginário incrível. É outro... Não citaria aqui se não fosse realmente uma pessoa muito importante para mim. O Zezinho me levou... Eu fiz um programa de TV na época chamado Portal das Cidades. E esse programa, ele tinha um tópico nele que era o lugar que você levaria alguém para conhecer, que viesse de fora. Tipo isso. Ele disse: tá bom, eu vou te levar, mas eu não quero te falar onde é o lugar. Aí eu botava a pessoa no carro, o cinegrafista atrás, e a gente ia no caminho ouvindo uma música escolhida por essa pessoa. Então a gente ia ouvindo música no carro, ele me levou para dentro do cemitério. E foi impactante para mim aquilo ali. Ele falou: cara, você precisa saber o que tem aqui. Aí ele me levou na sepultura da Ária Ramos, por exemplo, que é uma violinista do século passado, que morreu. A história dela está repercutindo muito mais forte hoje, depois das coisas que a gente falou. Acredito que foi no Ideal, né? Que na frente do Ideal, mas na primeira versão do Ideal, que era na Saldanha Marinho, com a Eduardo Ribeiro, ali naquela esquina. Então era um curso na época de carnaval, os cursos e tal. Aí dizem que foi uma bala que colocaram não de propósito, outros já dizem que foi o namorado, com ciúme, enfim. Então é uma história cabulosa que ainda está sendo muito discutida, né? E na época a gente levantou essa questão no programa.
O Zé mostrou a sepultura da Área Ramos, do Eduardo Ribeiro. E aí contou a história de Manaus ali, cara. Sabe, a história No de Manaus está ali cemitério, dentro. uma perspectiva interessante de se trabalhar, né? Gilberto Mestrinho, tá todo mundo, sabe, ali naquele contexto histórico. E todo mundo que você parar numa sepultura tem uma história gigantesca por trás daquela pessoa, aquele personagem. Então, tem uma imagem lá dentro que me fica muito na memória, que é uma matriarca sentada num trono com as duas filhas ao lado. Essa imagem foi feita na Itália, encomendada pela família e mandada para cá para a sepultura dessa senhora. Um negócio assim incrível. Então, tem uma criança que morreu, acho que com 1 ano de idade, e os pais fizeram, assim, dá vontade de chorar contando a história, cara. Imagina, eu tenho uma filha de 2 anos, não me imagino sem ela. Então, a criança tinha 1 ano, mais ou menos, morreu com aquela peste negra. Então fizeram ali aquele mausoléu, a criança deitada e tal. Tem uma história que eu nem gosto de lembrar muito, não. Esse é Cid Soares aqui no Cultura em Tópicos de hoje, com o tema Nas Ondas do Rádio. São histórias fantásticas da Manaus antiga, cemitério São João Batista, Vila Amazonas, enfim, muitas histórias. Vamos soltar mais uma imagem na tela, por favor? Festival Folclórico de Parintins. Está muito grande aqui a imagem, mas Sim. Isso aqui é o Festival de Parintins e não está aparecendo. Tem como diminuir? Não, acho que não tem esse recurso, Cid. Não, acho que tem, cara. Mas vamos lá. Aqui nós estamos, olha como nós éramos atrevidos. Esse é o Josué Neto. A gente está transmitindo pela difusora aqui, o Festival de Parintins. Só que a gente era tão folgado, a gente está sentado no telhado da cabine dos jurados. Sentado, literalmente, ficava sentado ali transmitindo. Mas isso lá em Parintins? Lá em Parintins, Tanto que a galera do Garantido atrás da gente ali. E essa tua ligação com os bois bombás de Parintins, ela ocorre devido à radiodifusora? Não. Ela é outra história. Vamos lá. Tem tempo? Tem, né? Tem. Bom, começa assim, cara. Eu vivi a década de 60 indo para o General Osório e para a Bola da Suframa. Você perguntou dos lugares, estou dando 2 aqui, que me remetem à minha infância. A Bola da Suframa hoje é Povos da Amazônia. E o General Osório, extinto, né, porque não se usa mais com essa finalidade, em frente ao Colégio Militar. Então ali aconteciam cirandas, cacetinho, bois, tudo se apresentava ali na época do mês de junho, né? Então eu era frequentador assíduo. Meus pais me levavam direto. Aquilo ali era uma festa para a criança ver mesmo. E eu era apaixonado por aquilo. E ficou na minha memória afetiva. Os bois saindo nas ruas aqui de Manaus, de casa em casa, essas coisas. Tinha um Caprichoso na Praça 14, tinha o Corre Campo, o Brilhante. Eu tenho um livro, inclusive, que fala disso. Bem legal. Que foi feito por um autor daqui, numa época em que saiu vários livros. Lembra disso? Vários livros de autores daqui. Sim. Acho que era naquele Valores da Terra, eu creio. Que, aliás, que movimento aquele, hein? Aí, nesse contexto, eu fui um dia convidado aqui onde em frente ao Manauara Shopping, tem ali o prédio do negócio do sistema de meteorologia. Ali se reunia um pessoal de Parintins que deviam ter alguma coisa a ver com o pessoal da meteorologia lá, enfim. E eles faziam reuniões para apresentação do boi lá de Parintins, né, do Caprichoso. Cara, eu fui. E nesse dia estava entrando a Marujara de Guerra. Parceiro, quando começou a tocar aquilo, eu fui às lágrimas, porque a minha infância veio à tona ali. Eu estou falando de 92, 93, não lembro bem a data não, mas foi anterior à TVlândia. E tinha um grupo lá de pessoas, tinha o Mazinho, o Cabeça, Roca, tinha uma galera ali que já frequentava aquilo, né? Enfim. Cara, eu me vi ali
ludibriado, fiquei encantado, me apaixonei na hora por rever aquele movimento de cultura que eu já tinha passado. E a partir dali teve uma ligação direta. E eu me interessei em ouvir as coisas do Caprichoso. Tinha um disco de vinil, de 88, creio eu, que tinha uma música em homenagem a Maués. Aí o Caprichoso me arrebatou de vez. Essa música, eu sou apaixonado por Maués, cara. Adoro Maués. Aí essa música me ganhou. E a partir daí eu comecei a frequentar. Até que mudou para TVlândia. Esse é o Cid Soares nas narrativas em imagens. Vamos soltar mais uma imagem na tela. Isso. Aí a formação já... formação em publicidade e propaganda, com minha mãe e com meu pai, lá na Newton Lins. Já... uma coisa que eu queria muito ter feito, né, que era publicidade e propaganda, e consegui aí. E logo depois eu tive a minha formação em marketing. Você estudou na UFAM? Estudei. Cid Soares? Lá eu fiz Ciências Sociais. Como é que foi essa época? Horrível. Horrível, péssimo. Eu vou te dizer uma coisa, eu me desprendi de qualquer esquema de esquerda por causa disso. Por causa dessa época. Época que eu levantei bandeira para Vanessa Graziotin. Eu não faria isso de novo. Eu gosto dela como pessoa. Como político, não. Uma época que eu vi professores desvirtuando a cabeça dos alunos, né, por conta da sua ideologia política. Uns caras assim horríveis, pessoas horríveis, que distorciam a realidade em função da sua opção política. E eu fiquei muito indignado com aquilo, sabe? Tinha um professor, eu nem vou citar não, porque também não adianta, isso é bobagem, né? Isso parece até vingancinha. Você passou quanto tempo lá na UFAM? 2 anos. Daí eu pulei para Newton Lins, cara. Primeiro, que no primeiro ano de UFAM tiveram 3 greves. 3 greves. No início do segundo ano começou greve por causa de 1 centavo, 2 centavos, sei lá, do RU. Ah, cara, vá merda, bicho. Eu tô aqui para estudar, sabe? Não... Cansei, velho. Puta, horrível aquilo. Horrível. Tropeçava em maconheiro, cara. Tropeçava em gente que não tava ali para estudar, tava ali para zoar, entendeu? Aliás, tem muita universidade que eu vejo hoje, as fotos, tudo pichado, depredado e cacete. É a cara do Brasil isso, cara. Gente que não tem... A subversão tomou conta, sabe? Eu acho uma merda isso. Cid Soares indignado? Claro. Mas se o ser humano não se indignar, ele perde a sua identidade, né, Cid Soares? Uhum. Vamos a Exatamente. Mais uma imagem na tela, por favor. Aí. Ô, rapaz, olha aí. Numa época de campanha eleitoral, tu me bota essa foto. Amazonino Mendes. A gente tem uma história de amor e ódio, cara. Ele é um querido, né? Ele acaba como um querido. Mas na época que fui repórter, eu tive muito embate com ele. E os embates, eu não me arrependo. Porque eu aprendi a respeitá-lo e ele também, acho que do lado dele, mesmo com raiva, ele soube que eu existia e não estava ali para ser apaniguado de ninguém, que não era para ser subserviente a ninguém. Então, algumas vezes eu tive alguns entraves com ele, mas que acabou bem. Depois que eu fui para a Novidade, que a rádio é do filho dele, do Armando, a gente se encontrou várias vezes, até no aniversário dele próprio. Eu fui para o aniversário dele e a gente começou a ter uma relação melhor. Mas antes era horrível. Ele me via já, pô, esse repórterzinho, sabe assim, muito indignado mesmo. Porque eu fazia perguntas na época das minhas reportagens que ele não gostava. O Amazonino, né, nessa época, eu acredito que ele tenha ficado mal acostumado com aquela turma que só ia para fazer oba-oba, né? E hoje tem muito disso. Se você vê o pessoal entrevistando o Wilson Lima, é a mesma coisa. Se você vê o pessoal entrevistando o Davi, é a mesma coisa. É muito oba-oba, muito perguntinhas já prontas só para o cara responder e, sabe, furar o gol. Eu não, cara. Eu ia
não é por maldade. Aliás, o cara que entende isso, que o repórter está ali para fazer maldade, não é. Está fazendo uma pergunta que muita gente se faz e ele tem que estar pronto para responder, cara. Você lá como repórter, você está representando sim a sociedade, fazendo uma pergunta que cabe, entendeu? Eu perguntei dele uma vez, ele estava entregando rancho, né? Ele fazia esses programas de rancho, entrega de madeira, entrega não sei o quê. Ele entregava rancho aqui onde era o Vivaldão. Aí tinha fila dando volta assim no Vivaldão, fui lá. Estava na rede amazônica. Aí eu estava acabando já, eu deixava a minha pergunta para o final, né? Estava acabando a entrevista, ninguém tinha feito pergunta nenhuma capciosa. Mas eu também não iria fazer uma pergunta capciosa, eu fiz uma pergunta que cabia. Governador, 45 mil famílias estão sendo beneficiadas com o seu programa de entrega de rancho. Mesmo assim, existem muitas críticas. Tem gente aí dizendo que o senhor dá o peixe, mas não dá um anzol para o pobre pescar. Como é que o senhor responde a essas críticas? Meu irmão, o sorriso murchou, a cara mudou, ele segurou por cima da minha mão. Não segurou no microfone, segurou por cima da minha mão. Eu quero que você me diga quem é que está dando emprego nesse país hoje. Esse governador, deixa eu terminar de responder, rapaz. Assim, incrivelmente, com raiva. Aí eu vi as câmeras desligando, todo mundo já... E depois os caras chegavam comigo e diziam, pô, não sei o que e tal. Você é o cara que... Não, cara. Não sou o cara. Eu estou fazendo uma pergunta que cabia. Simples assim. Mas isso acabou bem com a Amazônia. Depois Acabou, a relação se amenizou. Porque eu entendi, depois disso, que o olhar político é outro. Muitas vezes, de verdade, tem humanidade por trás disso. E eu estou falando dele, estou falando de Lula, estou falando de todo mundo que faz um serviço que busca dar um préstimo, né, à população de alguma forma. Eu considero errado. Mas quem está recebendo, não. Entende isso? Cid Soares, o que mudou na cena do rádio em Manaus? Faça Tudo. uma análise. Mudou tudo. O rádio que eu vivi não existe mais. Ninguém mais quer saber de ouvir música em rádio. Bem pouco. A única rádio que sobrevive a isso ainda é a Rádio Mix, que é uma rádio nacional. Né? Ela vem com uma programação pronta. E muita gente que está no carro ouve, não sei se em casa, mas em loja, pelo menos, eu acho que a Rádio Mix é padrão. Mas o rádio que eu apresentava, com aquele formato de rádio, com inovação, com novidade, não tem mais não, cara. Rádio locução acabou, a gente faz jornalismo em rádio. Hoje as pessoas estão mais voltadas, porque eu sempre falo que tudo é cíclico. E de fato é. O rádio voltou para aquele momento anterior, quando tinha as novelinhas do rádio. Lembra disso? Sim. Não sei se você chegou a pegar isso. Mas tinha novela no rádio, cara. Então é mais ou menos isso. A pessoa quer ouvir um bate-papo, quer ouvir uma discussão, quer ouvir alguma coisa nesse sentido. Não quer mais ouvir música. Música ela bota o pendrive, bota um Spotify da vida e deu. Entendeu? O rádio acabou naquele formato, né? Não acaba, a rádio não acaba nunca. Eu creio que não acaba nunca. Ela vai sempre se renovar. Ela vai se renovar como se renovou a indústria fonográfica, né, que foi exatamente para o Spotify, cobra nesse formato agora, é isso. Estamos aqui com Cid Soares. Solta mais uma imagem na tela, por favor. E aí? Sabe quem é esse aí? Não, quem é essa figura, Cid Fala Soares? sério, cara. Humberto Amorim, né? Humberto Amorim, ele é um cara que também tem uma história singular, cara, para o rádio, para o jornalismo, e ele se reinventa. Né? Ele se reinventa a cada momento. É o cara do jazz, e ele me deu uma lição muito grande, cara. Eu ficava pensando, para quem esse cara faz isso? Para quem? Quem é que fica ouvindo jazz, cara? Porque a nossa cultura não é essa. Não temos o... Mas Humberto, ele insistiu numa praia que ele curte. E que eu descobri que existe um público que também curte. Ele fez uma banda, e ele canta muito, porque ele é um tradutor juramentado, salvo engano. Ele manja muito, conhece muito e fala bem inglês, demais, inclusive. E canta muito. Ele canta muito. Montou uma banda, então hoje ele está indo nos esquemas dos portais e tudo, escreve, noticia. Ele se reinventa a cada momento, ele tem esse paralelo com ele.
e eu faço aquilo que eu gosto, me determino a fazer. Eu aprendi isso com ele. É uma das figuras que a gente pode extrair muita coisa boa, Claro. muita informação de qualidade, é isso? Cid Aliás, Soares? indico que você entreviste o Humberto qualquer dia. Opa. Seria aí uma tremenda entrevista. Né? E aproveitar que o Humberto é um cara que não tem muito de saudosista, mas tem muito de informação saudosista. Isso aí eu não tenho dúvida. Esse é o Cid Soares. Mais uma imagem, produção na tela. Eu creio que essa é a última, para encerrar as Essa é minha imagens esposa. narrativas. O amorzinho da minha vida. A mulher que me fez acreditar que formar uma família era possível. Porque ela é uma mãe de mão cheia. É uma figura que eu aprendi a respeitar. Amo, assim, muito profundamente. Mas, acima de tudo, o meu amor por ela também está muito, muito balizado no respeito, né? Pelo conhecimento, pela a quantidade de experiências que ela tem, que ela carrega, né? Uma pessoa que teve uma vida realmente muito conturbada, mas venceu tudo, com muita fé. Ela é muito religiosa, ela é adventista. E eu olho isso com muito mais carinho hoje. Não só o adventismo, mas a religião. Eu sou católico, mas eu sigo olhando para ela, vendo o comportamento dela, a fé que ela tem. Ela acorda 3 da manhã, às vezes, vai orar. Vai ler a Bíblia. Explica um negócio desse. E tá aí, de pé firme com a nossa filha, cuidando, orientando e me mostrando como faz. Porque é ela que me orienta nesse sentido. Entendeu? Cid Soares, se você tivesse a capacidade de ir no futuro e observar o futuro e trouxer essa informação do futuro, vamos supor, em tese, sobre o futuro das rádios no mundo, o que você me diria? Eu diria que a gente vai estar passando informação sobre alimentação, sobre água, sobre o ar que a gente respira, sobre inovação. Eu acho que o rádio ele precisa caminhar... São os podcasts? Mais ou menos. Não tenho nem dúvida, pegada. É muito nessa linha, né? Eu acho que os podcasts eles vão chegar no momento que eles vão se reestruturar. E talvez, muito talvez, como eu falei que tudo é cíclico, a gente volte a ter também uma determinação muito maior em cima da música, creio. Eu conversei com o Cid Soares, estamos chegando ao final do programa. Eu vou pedir as considerações finais do Cid. Cara, minhas considerações finais eu não posso deixar de lembrar da minha mãe, né, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu convivo e com as pessoas que eu aprendi a me desprender. As pessoas que eu sei que não serviriam mais para estar comigo nessa mesma caminhada. Porque na passagem que a gente tem aqui no mundo, uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa cabeça é quem está do seu lado. Eu aprendi a prestigiar quem me prestigia. Eu aprendi a caminhar com quem eu sei que tem a intenção de caminhar no bom caminho. Eu olho hoje pelas pessoas que têm um olhar carinhoso pela vida, não por coisas. Então, eu consegui aprender a me desprender e reaprender a viver. Hoje eu faço parte de alguns grupos que são mais para orientação do que para convivência. Mas as pessoas com quem eu convivo, elas são notadamente importantes na minha vida. Esse foi o Cid Soares, narrando suas histórias no rádio, na vida, nas cidades, em Manaus. Chegamos ao final do programa, nesse episódio nas Ondas do Rádio. Agradeço a presença do Cid Soares, ao Guilherme Leonardo na técnica de som, a Motonorte pelo patrocínio, o Jornal do Comércio e a você, telespectador. E, sobretudo, agradeço a Deus. Tenha uma ótima semana.